Sinibigelela Igameni Linkosi Jesu. No sul da África, nós nunca nos levantamos diante do povo de Deus sem antes dizer: eu saúdo vocês no precioso nome de Jesus. É Ele que traz a gente juntos, né? Para adorá-lo. Não foi uma programação, não foi uma hora, não foi porque deu na telha, mas é porque Ele nos trouxe aqui. A minha gratidão a Deus pela vida dos irmãos, pela vida da igreja, pelo apoio em quase 30 anos de caminhada missionária. E lá vai tempo, né? A gente acha que foi ontem. Então, essa turma jovem aí, aguenta as pontas, viu? 30 anos passa rápido. Brinca não. Sou grato a Deus, a minha família é grata a Deus pelo apoio de vocês, a oração, a amizade, o companheirismo. Muito obrigado. E cada vez que eu volto aqui na Igreja de Brasília, tem alguma coisa nova que eu vejo, e algumas coisas que mexem com o meu coração. E eu mencionei isso hoje de manhã. Uma coisa que mexeu comigo, com o meu coração hoje, foi esse ministério aqui, ó, Libras. A Bíblia diz que a fé vem pelo... Mas você sabe que existem centenas de milhares ao redor do mundo que não conseguem ouvir? Que o ouvido deles são as mãos de outros. E o ouvido deles podem ser as suas mãos, as tuas mãos, para comunicar as verdades do Evangelho. Em Moçambique, onde servi por quase 8 anos, tem uma igreja lá, onde mais de 70% dos membros são surdos mudos. Eles adoram a Deus exatamente como você, que pode me ouvir. Sabe por quê? Porque alguém usou as mãos para contar a eles a mensagem bendita de Jesus e da graça de Deus. Se isso aqui não mexer com o seu coração, nada mais pode mexer. E eu sou grato a Deus por ter trazido gente para cá, para trazer essa visão para a nossa igreja. E eu quero encorajar você a se envolver, gente. Eu quero encorajar você a se envolver com isso. Você não pode imaginar a preciosidade de um ministério com as mãos, até você ver um que não pode ouvir, ouve com as tuas mãos e se rende aos pés de Jesus. Não tem trem mais bonito que esse, eu te garanto. O centro do culto protestante, do culto reformado, é quando a gente se encontra e ouve assim diz o Senhor. Isso significa dizer, é quando a Bíblia, a palavra de Deus, se torna a centralidade do culto. E é isso que a gente vai fazer agora. Mas antes disso, eu quero te lembrar mais uma coisa. Para vocês que oram pelo campo missionário, para vocês que oram para que pessoas venham para Cristo no mundo, em países ao redor do mundo, eu quero implorar que hoje, mais do que nunca, você ore pelos Estados Unidos da América. Nunca esse país precisou mais do Evangelho do que hoje. A maioria de vocês já ouviu dizer que os Estados Unidos é um país cristão, não já? Então tá, deixa eu te dar uma informaçãozinha pequenininha. Há 30 anos atrás, 51% dos americanos diziam que acreditavam em Deus, que iam na igreja uma vez por mês e que talvez lessem a Bíblia uma vez por semana. Sabe qual é o número de americanos hoje que dizem que creem em Deus, que vão na igreja uma vez por mês e pelo menos leem uma vez a Bíblia por semana? 37%.
Nunca os Estados Unidos foi um campo missionário tão pronto para ser colhido como hoje. Quando você orar à noite, quando você dobrar os seus joelhos e orar por países ao redor do mundo, anota aí, eu vou orar pelos Estados Unidos, para que Deus faça um trabalho explosivo de renovação espiritual naquele país. A seara está pronta para a ceifa, mas os trabalhadores são poucos. Talvez Deus hoje à noite vai te chamar para ser um trabalhador através da oração, em orando pelos Estados Unidos da América. Bom? Não, gente, pelo amor de Deus, eu fui pastor, eu fui missionário 27 anos em Moçambique, na África. Lá, quando a gente fala alguma coisa assim boa, bombástica, a turma fala amém. Se você não puder falar amém, você fala bem baixinho, amém. Mas fala alguma coisa, tá bom? Vamos ler a palavra de Deus. Romanos capítulo 15, versículos 23 a 33. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 23 a 33. Então, assim diz o Senhor, através da escrita de Paulo: mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco e para lá seja por vós encaminhado ou por vós enviado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma oferta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Parênteses. Teve uma fome tremenda na Judéia, muitos crentes passando fome. Os irmãos que moravam onde hoje é parte da Turquia e Grécia, ouvindo falar da necessidade deles, decidiram levantar uma oferta para mandar para os irmãos da Judéia. Você pode ler isso depois em 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9. E lá é como se Paulo dissesse para eles: olha, gente, vocês são pobres demais, vocês não têm muita grana, guarda o dinheiro de vocês para vocês sustentarem vocês mesmos. E a Bíblia fala que eles, com muitos rogos, eles imploraram com Paulo: não roube de nós a graça de dar, deixe-nos enviar alguma coisa para os nossos irmãos, eles são importantes para nós. E o texto continua: isto lhes pareceu bem aos irmãos da Macedônia e Acaia, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. E Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 8, disse que os irmãos da Macedônia deram muito além do que eles podiam dar. Você já pensou no que é isso? Dar até doer. É assim que os irmãos decidiram dar, para apoiar outros que estavam distantes, que talvez eles nunca viram pessoalmente, mas sabiam que eram parte do corpo. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, passando por Roma, irei à Espanha, e bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Uma outra versão ainda diz: o Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Algumas perguntas antes de eu ir direto no texto. Primeiras delas: você já observou como as pessoas reagem quando você faz aquilo que você devia fazer?
Faz assim, ou que aí eu explico para você mais um pouquinho. Se você não responder, eu não vou falar mais nada. Quando você faz aquilo que você deveria fazer, as pessoas te olham com cara de tacho. Pensando assim, você não fez mais que obrigação, era isso mesmo que você tinha que fazer, e tudo bem numa boa. Isso muitas vezes não traz o impacto esperado, não é mesmo? Lembra daquele ditado? Ninguém nota até você não fazer, né? Aquilo que você devia fazer. Enquanto você faz, ninguém nota. Para vocês que são, especialmente mães que estão aqui, que decidiram ficar em casa, o seu trabalho é em casa, tem turma que até pergunta para você assim, mas é tudo isso que você faz em casa? Aí você podia falar assim, troca de trabalho comigo, eu vou fazer o que você faz, você fica lá em casa fazendo o que eu faço. Né? Para vocês que trabalham em casa, que o seu ministério é em casa, que você cozinha todo dia, faz almoço, faz janta, já experimentou deixar um dia sem fazer? A turma nota, não nota? Mas enquanto você faz, a turma acostuma, né? Toma por garantido que todo dia você vai fazer, não é verdade? Faz assim. Agora, outra maneira das pessoas notarem é quando você faz aquilo que você não devia fazer. Quando você faz o que você não devia fazer, é rapidinho. Não passou um segundo, alguém nota e malda. Alguém nota e observa e fala. Agora, quando você faz além do que você deveria fazer, algumas pessoas notam, mas nem todas. Por quê? Porque pensam outras vezes que você esteja sendo bonzinho demais, ou que você está sendo Caxias, né? E daí por diante. Pense nisso em termos de comunidade local, em termos de igreja, como a nossa aqui. Pense nisso em termos de ministério dentro da comunidade. Nós normalmente dizemos que 20% da igreja faz o trabalho de 80%. Mas que também 20% dá dor de cabeça que os outros 80% deviam dar. Quando você se envolve com o trabalho de Deus, quando você se envolve no trabalho da comunidade, você e eu somos chamados para fazer o melhor que podemos, para fazer além do que nos foi pedido, e mais do que isso, espelhar a glória de Jesus naquilo que a gente faz, não é verdade? O chamado que temos não é apenas para aquilo que nos foi ordenado. É assim que Jesus disse, depois de tudo que você fizer, olhe para você mesmo e disse, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Quando olhamos para essa carta de Romanos, não temos dúvida que foi Paulo que escreveu. Ele escreveu lá de Corinto, já anunciando o pessoal de Roma, vou passar no meio de vocês, indo para a Espanha. Paulo já havia estado uma vez em Roma, estaria uma segunda vez, e depois eu conto o resto, mas ele não teve a chance de chegar até a Espanha. O seu ministério foi interrompido ali em Roma. Foi escrito para um grupo de irmãos que viviam em Roma, explicando o valor da nossa fé e encorajando os irmãos de Roma a continuarem firmes no Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho deles não era em vão. No finalzinho do livro, ele fala do desejo incomensurável, quer dizer, sem medida do seu coração de rever os irmãos, de abraçá-los, de orar com eles, de cultuar com eles, de estar junto com eles. É um desejo que quase ninguém nota quando está lendo esse livro, quando chega no final. Acabou? É só isso? Mas a gente não para notar as entrelinhas, o desejo do coração de Paulo. Lembre-se de uma coisa. Todos nós, eu e você, somos chamados para espalhar a mensagem daquilo que cremos
em quem cremos e por que nós cremos. Não era diferente com Paulo. Mas mesmo quando fazemos isto, meus amados irmãos, nós devemos fazer com um espírito de oração, de dependência de Deus, e também num espírito do que eu chamo de intencionalidade. Às vezes nós fazemos como a música, né? Deixa a vida me levar. Mas nós fomos chamados para sermos intencionais, porque o Deus que nos chamou das trevas para a luz, Ele foi intencional no seu relacionamento conosco. Diz Paulo, na sua carta aos Coríntios, que mesmo quando éramos pecadores, Ele decidiu planejar e vir ao nosso encontro através de Jesus. Ele nos amou de uma maneira constrangedora. Precisamos ser mais ativos e em termos, nós precisamos ser mais missionais, termos a intenção de demonstrar a missão do Evangelho nas nossas vidas. Isso significa dizer, no envolvimento do dia a dia, com cada pessoa, com cada um que nós relacionamos, é um envolvimento dentro dos propósitos do Evangelho em nossas vidas, como comunidade e como povo de Deus. Quando eu cheguei aqui hoje de manhã, eu vi aquele placar ali fora. A igreja que está interessada não apenas em ver a comunidade, mas em servir a comunidade. É de ir além das suas quatro paredes. Isso é ser intencional, isso é ser missional. Vamos dar uma olhada nesse texto, como é que isso acontece, meus amados? Apenas para pano de fundo, eu posso dizer a vocês que nós, como crentes, temos que sempre perguntar: o que mais posso fazer para cumprir o meu papel no reino de Deus? Isso significa dizer, tem mais alguma coisa que eu posso fazer? Tem mais alguma coisa dentro da nossa comunidade, alguma coisa mais que eu posso servir à comunidade, que eu posso servir a vocês? Tem mais alguma coisa que eu posso servir à liderança da igreja? Tem mais alguma coisa que eu posso fazer para servir os pastores? Tem mais alguma coisa que eu posso fazer para servir os ministérios dentro da nossa igreja? Veja como ele diz isso no versículo 23. Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, isso quer dizer, o que tinha aqui para fazer eu fiz, que mais que eu posso fazer por vocês e pelo reino de Deus? Mas sabe, antes mesmo de você começar a pensar em fazer mais, eu e você temos que cumprir e fazer muito bem o que está em nossas mãos para fazer. E quando assim o fazemos, nós demonstramos aquilo que somos. Nós somos primeiro, depois nós fazemos. Você já perguntou por que nós somos chamados de seres humanos? E nós não somos classificados como fazedores humanos? Porque quando fazemos sem ser, o nosso fazer se torna vazio, se torna sem substância. Por isso que somos chamados para ser. E porque somos, fazemos. Versículo 25 e 26 coloca isso de uma maneira muito bonita. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém. Para fazer o quê? A serviço dos santos. Porque eu sou, eu sirvo. Pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentro dos santos de Jerusalém. E quando você lê 2 Coríntios, é tão bonito, falam que eles superabundaram na graça de dar. Na sua pobreza, tiveram satisfação em contribuir. Meus amados, mas não é apenas começar alguma coisa, não é apenas fazer alguma coisa, é começar o que nós estamos fazendo e irmos até o final. É completar. O versículo 28 diz de uma maneira tão bonita:
Assim, depois de completar essa tarefa, quer dizer, trazer a oferta dos irmãos da Macedônia e Acaia, depois de completar isso e de ter a certeza que eles, lá na Judéia, lá em Jerusalém, receberam este fruto, só então eu vou para o próximo passo. Eu quero fazer bem feito, e quando eu fiz bem feito, eu vou tomar o próximo passo. Hebreus capítulo 12 coloca isso de uma maneira tão bonita. Fala que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. É o começador e o terminador. É isso que diz. Começou e terminou. Ele fez o plano todo. Ele se entregou completamente. Ele não apenas falou assim, eu vou dar um jeito nisso aqui, e quando chegasse lá no Getsemane, eu chamaria os anjos e falaria assim, vou cair fora daqui. Não, lá no Getsemane ele falou, Senhor, eu não queria, mas, Pai, eu não queria experimentar isso, mas eu quero que o Senhor faça a vontade do Senhor e não a minha. Isso quer dizer, eu estou pronto para ir até o final. Meus amados, nós temos um alvo final. Mas no meio da jornada, no entremeio, antes de chegar no fim, já começamos a andar, mas antes de chegar no fim, nós podemos encorajar a muitos, nós podemos até parar um pouco para conversar, sermos encorajados e encorajar o outro. É por isso que ele disse no versículo 24, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês, nenhum de nós fomos criados para sermos ilhas. É por isso que ele nos colocou em um corpo, para que nós possamos nos relacionar uns com os outros. E até no relacionamento, temos que ser intencionais, meus amados. No versículo 28, ele disse, eu visitarei vocês de passagem. Antes de chegar lá no final, eu quero gastar um tempinho com vocês. No versículo 29, sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo, porque Cristo fez isso em mim, e eu quero que isso seja feito em vocês, por causa daquilo que eu sou na pessoa de Jesus. No versículo 32, de forma que pela vontade de Deus eu os visite com alegria e juntamente com vocês desfrute de um período de refrigério. Quando tem visita boa, isso refrigera o coração da gente, não é? Quando a gente senta e conversa, é como pegar aquele copo de água fria e toma no meio do deserto. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Mas chega lá no sertão do Maranhão, gaste um tempo, um dia, naquele sol de rachar o bico, e espere que alguém traga um copo de água fria para você, e você vai entender exatamente o que eu estou falando. Mas sabe, você não precisa ir para o deserto do Maranhão. Tem um punhado de gente a seu redor que anda sedento, que a língua do seu coração está rachada, que não precisa de um copo, mas uma gota d'água, e talvez a sua presença, o seu tapinho nos ombros, o seu abraço, o seu sorriso, o seu eu vim aqui para falar um oi para você, possa ser toda aquela água que chama a pessoa para o evangelho que ela precise ouvir, ver, ter e experimentar. Viu que quando andamos na jornada, no dia a dia, precisamos da companhia de uns dos outros, da palavra de incentivo, da alegria, do apoio, da camaradagem, que vai muito além do oi, como é que você está? Mas no texto,
olhando o texto de uma maneira mais profunda e parando para examinar o que esse texto quer dizer para a gente, qual é a realidade que Paulo estava demonstrando em tudo isso que ele acaba de escrever, dizendo, eu quero chegar lá, mas no meio eu quero parar, quero estar com vocês, mas depois de estar com vocês eu quero ir para que vocês possam ir comigo, e para ir até vocês eu quero ir na plenitude de Cristo, eu quero que vocês vejam Cristo em mim, da mesma forma que eu preciso ver Cristo em vocês. O que Paulo quis dizer com isso? Ele quis dizer algumas verdades eternas. A primeira delas é que para chegar ao alvo, meus amados, nós temos que aprender a planejar. Muitas vezes crente não gosta de planejar, não. Ele fala que isso é coisa da carne. Tem misericórdia, Senhor. Às vezes diz, não, isso é um negócio muito humano, planejar. Meus amados, olhe para as Sagradas Escrituras. Quando eles edificaram o primeiro templo, quando Salomão edificou o primeiro templo, tudo foi planejadinho. Davi juntou o povo de Deus, recolheu tudo, as medidas certinhas, todas as madeiras, pegou todo mundo que sabia como artesãos fazer as belezas nas madeiras, fez tudo planejadinho, mas o outro é que construiu. A Bíblia não fala isso? Para a gente sentar e planejar e ver se pode cumprir, para que a gente possa fazer bem feito, senão no meio do caminho a gente vai ter que parar, e os outros que não creem falar, lá, o nécio, o tolo, começa as coisas sem saber se tinha jeito para terminar. Mas Provérbios diz que nós podemos planejar, meus amados, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, não é verdade? Isso quer dizer, à medida que planejamos e andamos com Ele, Ele vai dando as corretivas, mas isso não significa que é falta de fé planejar. Eu posso querer chegar lá, e Ele vai dirigir os meus passos. Eu posso planejar chegar lá e confiar a Ele o meu caminho. Eu posso planejar chegar lá e saber que Ele, porque me ama, porque é um Pai amoroso, porque eu pertenço a Ele, Ele há de guiar os meus passos. Quero ir a Roma, diz Paulo, mas no meio do caminho, eu quero visitar vocês. Não é apenas planejar, meus queridos, mas planejar com intenção, é o que eu disse no começo. Precisamos aprender a ser intencionais nos nossos planos. Intencionais naquilo que planejamos. O que eu quero realmente fazer com a minha vida? Ou o que resta da minha vida? Ou que já estou a começar, logo depois que terminar a faculdade, o que eu quero fazer com isso que Deus colocou nas minhas mãos? Ou se eu não entrei na faculdade ainda, o que Deus quer fazer com aquilo que eu sonho fazer na faculdade? Ou se eu já estou como uma pessoa que já tenho a minha profissão liberal, o que Deus quer que eu faça com isso que eu tenho nas minhas mãos? Onde eu quero chegar? Como quero jornadear para cumprir aquilo que planejo? Paulo tinha um alvo final. E o alvo final dele era chegar na Espanha. Lembre-se que na época de Paulo não tinha Portugal e Espanha. A Espanha era uma coisa só, era tudo ali. Sem piadinha de português, faz favor. Era tudo lá. E ele queria chegar lá aonde, depois da Espanha, só existia água. Só existia um oceano, mais nada. Para o oeste de Roma, Espanha era o fim do mundo. E era para exatamente lá que Paulo planejava ir. Por mais de 30 anos, esta igreja tem jornadeado comigo. No nosso ministério, 27 anos, no sul da África, e nos últimos 18 meses, no sul da Flórida, com pastores de fala portuguesa e hispânica. Mas eu me lembro muito de um pastor moçambicano, um pastor que hoje já está com Jesus, um grande amigo meu, Francisco Davi Zimba. Um dia eu perguntei a ele, se eu pudesse dizer alguma coisa para as igrejas que apoiam o nosso trabalho, o que eu deveria dizer a eles em seu nome? Ele olhou para mim e disse assim, irmão Barbosa,
por favor, a primeira coisa que eu quero que você faça, você saúde essas igrejas, dê as nossas saudações. Para o africano, dar as saudações é uma coisa muito importante. Se um africano chega em qualquer roda, a primeira coisa que ele faz é saudar um por um. Isso é muito importante, dá valor às pessoas. E o que eles querem dizer com a saudação é: eu vejo você tem identidade, você é importante, eu não quero que você saia daqui sem saber que eu te vi. Então, é isso que a saudação faz. Então, ele falou, eu quero que você saúde as igrejas que apoiam o vosso trabalho. Em segundo lugar, eu quero que você agradeça a eles por terem enviado vocês até nós. Um outro pastor, Vasco Moiana, que tem o sorriso maior do que o seu corpo e um coração ainda maior, um amor por Jesus tremendo, ele disse o seguinte: eu sou grato pela vida de vocês, porque vocês saíram de lá e vieram para cá e nos ajudaram. E aí ele acrescentou: esse pessoal aí que mandou vocês para cá, não tem ideia o que eles fizeram por nós. Na eternidade você vai encontrar o pastor Zimba e o pastor Vasco Moiana, e por favor, quando chegar lá, diz para ele que eu vim cá e disse para vocês o que eles pediram para me dizer. Eu quero ser um mensageiro fiel. Esse Vasco Moiana, com a intencionalidade, com o desejo que ele tinha de alcançar outros para Jesus, nos tornamos muito amigos. Saiu de um grupo de cristãos que ainda sacrificavam ovelhas, galinha, pombos, para derramar sangue, para que Deus fosse satisfeito e perdoasse o pecado do povo. Ele demorou, mas entendeu que o sacrifício de Jesus é maior do que o sacrifício de qualquer criatura. Ele saiu daquela igreja que ainda sacrificava animais e começou um trabalho evangélico em Moçambique com 16 pessoas e que em 8 anos se tornaram mais de 6 mil pessoas e que em 12 anos se tornaram mais de 15 mil pessoas que vieram pela instrumentalidade de um homem que decidiu ser intencional nos seus planos. E Vasco, um dia, eu fiquei desesperado, porque tinha 2 semanas que eu tentava falar com ele, ele não respondia meu telefonema. E quando finalmente eu conversei com ele, eu falei para ele: Vasco, você se tornou meu inimigo. Ele começou a rir do outro lado, falou assim: por que o irmão Barbosa está falando isso? Eu falei: não, você não atende mais meu telefone, você pega o seu celular aí, quando você vê que sou eu que estou telefonando, você desliga o telefone. Ele: não, irmão Barbosa, eu jamais faria isso. E isto, a gente cria um jogo social, de falar coisas um para o outro, que reforça os nossos laços de amor e de amizade. Eu falei para ele: então você ainda gosta de mim? Claro, você é meu irmão, eu amo você. Eu falei: não, você não ama não, Vasco. Não, eu estou falando que eu amo. Eu falei: vou conversar com a irmã Lúcia, a esposa dele, para saber se isso é verdade. Ele falou: pode conversar, porque ela também sabe que eu amo o irmão. E depois eu falei para ele: mas então por que você não atendeu o meu telefone? Ele falou assim: eu fui para uma aldeia que eu descobri a 30 quilômetros daqui, que não tinha nenhuma igreja evangélica naquela aldeia. Eu decidi ir lá falar de Jesus para aquele povo. Eu falei: mesmo, Vasco? Verdade? Ele falou: verdade. E virou para mim e falou assim: e você não sabe o que aconteceu? Eu falei: se você não me contar, eu não vou saber mesmo. Então me conta o que aconteceu. Pastor Barbosa, eu cheguei lá, comecei a andar nas ruelas e comecei a orar e pedi a Deus que me enviasse alguém que eu pudesse falar do evangelho no quintal da casa dessa pessoa. Eu falei: e o que aconteceu? Ele falou: aí eu vi uma mulher vindo de lá. Ela vinha na mesma ruela, eu parei, saudei-a na nossa língua e perguntei a ela: você tem um quintal na sua casa? A mulher falou: tenho. Falou assim: eu posso ir lá e você reúne o pessoal lá, porque eu tenho uma mensagem para eles. E a mulher falou assim: mensagem de quem? Ele falou: de Deus. Eu vou falar de Deus para as pessoas que vão estar lá. Ela falou: então tá bom, pode vir. E você vai falar de Deus. Ele foi, ela juntou toda a vizinhança, juntou alguns parentes, e falou: esse homem tem uma mensagem aqui para contar para a gente. E Vasco falou do Evangelho de Jesus para um grupo de mais ou menos 25 a 30 pessoas. E naquele dia,
vários deles se entregaram a Jesus. E Vasco começou uma igreja ali. Só que Vasco virou para mim e falou assim: mas pastor, antes de eu terminar, a dona da casa veio para mim e falou assim: pastor, o senhor não pode falar isso que o senhor falou para a gente, para aquele rapaz que está sentado lá no chão? Vasco olhou para o lado e viu um rapaz paralítico, com as suas pernas mirradas, sentadas no chão. E Vasco falou: não, eu vou lá falar de Jesus para ele, eu vou lá. Vasco deixou a turma aqui, que tinha acabado de aceitar Jesus, saiu e foi lá conversar com o rapaz. Conversou com o rapaz e ele virou para mim e falou assim: mas pastor, quando eu olhei para a palhoça onde ele morava, que estava mais ou menos uns 8 a 10 metros de onde ele estava sentado, teve uma coisa que eu não sabia explicar, não sei explicar no meu coração, eu tive que ir lá. Eu falei: o que você fez, Vasco? Ele falou: eu fui lá. Cheguei na porta da palhoça e dentro do meu coração eu sentia a presença do inimigo de nossas almas. E eu comecei a orar. Orei e pedi a Deus que, se aquilo fosse mesmo a presença do inimigo, que Deus viesse com a sua luz e arrebentasse aquelas trevas. Eu falei: e daí, Vasco? Ele falou assim: depois de 2 minutos que eu comecei a orar, saiu uma cobra lá de dentro, que nós chamamos de mamba moçambicana. Uma cobra preta, muito grande, e cujo veneno mata as pessoas em menos de 30 minutos. Falou: aquela cobra saiu de lá como um raio. Irmão Barbosa, eu tinha certeza que aquela cobra representava a presença visível do inimigo de nossas almas. Quando eu olhei para aquela cena, aquela cobra saiu, eu fiquei pensando: a presença do inimigo saiu daqui. Ele olhou para o rapaz que estava a mais ou menos 8 metros dele e falou: quem sabe esse rapaz está aleijado por causa da presença do inimigo. Eu falei: Vasco, o que você fez? Ele falou: uai, pastor. Ele não falou uai não, mas eu tenho que acrescentar isso, porque eu sou lá da terra boa. Ele falou assim: pastor, eu tive que ir lá e falar com ele. Eu fui lá, olhei para ele e falei: aquele que estava te aleijando já se foi. Em nome de Jesus, levanta agora e anda. E ele virou para mim e falou assim: sabe o que aconteceu, pastor Barbal? Eu falei: não, se você não me contar, não vou saber, Vasco. Ele falou assim: aquele rapaz levantou e andou. Houve intencionalidade em chegar e proclamar a mensagem de Jesus para alguém que não conhecia. E deixe-me dizer uma coisa, aí você vira para mim e fala assim: mas pastor, por que isso não acontece aqui? Eu vou te dizer, meu irmão, porque os sinais e maravilhas são sinais para os que não creem, para aqueles que precisam enxergar, mas não enxergam. É por isso que Deus falou que Ele faria com que aqueles que não ouviram antes pudessem ouvir, aqueles que não viram pudessem ouvir. É por isso que na região das trevas apareceu-lhes a luz de Jesus. Em nossa missão de participar da missão de Deus no mundo, nós temos que pensar além do que vemos ao nosso derredor. Temos que sonhar com os confins da terra. E meu querido, minha querida, o confim da terra pode ser a próxima porta do seu apartamento. Pode ser o colega que senta do lado da sua mesa, no escritório. Pode ser o porteiro do seu prédio, pode ser o lixeiro que você conhece, pode ser o chefe da sua repartição. Os confins da terra é onde ainda a semente do Evangelho não foi semeada. Essa é a ideia de Atos 1:8, mas vocês receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Isso quer dizer junto,
Tudo de uma vez. Não é aqui primeiro e depois lá. É aqui, lá, acolá e até os confins da terra. Qual foi a última vez que você compartilhou da sua fé com alguém? Ou que não fale a sua língua, ou que não é da mesma região que você é, ou que não é da mesma classe social que você é, ou que não ganha o mesmo salário que você ganha, ou que não torce para o time que você torce. Qual foi a última vez? Pergunte para você mesmo. Tem um punhado de confim da terra por aqui esperando por você. Por você, por você, por você também, para que você possa abrir a sua boca e falar. Deixe-me terminar. Eu sei que na África os nossos cultos são de 3, 4, 5 horas, mas aqui a gente não pode ter esse luxo, não é verdade? Nós temos que pensar além. E meu querido, minha querida, quando nós temos que pensar além como crentes em Cristo Jesus, nós temos que pensar além do que os nossos olhos podem ver. Nós temos que pensar e sonhar com aquele dia, o dia do banquete final. O dia que você vai poder conhecer o pastor Zimba e o pastor Vasco Moiana. E nós precisamos ainda convidar muita gente para aquela celebração. Lembra da parábola que Jesus contou, que aquele homem colocou aquele banquete, chamou um punhado de gente, e eles começaram a contar todas aquelas historinhas de carochinha, por que não podia ir lá? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e perguntou, cadê a turma? Vocês não trouxeram ninguém? Eles não quiseram vir não, então ele falou, então agora vocês vai por aí afora, chame a todos aqueles, a quem eu chamo de inchamáveis, aqueles que normalmente nós não chamamos, aqueles que não têm reputação nenhuma, aqueles que não têm nada que nós possamos dar valor, chame a eles, chame todos, coxos, paralíticos, homens e mulheres perdidos, os piores, a escória do mundo, chame a esses para o grande banquete. Na sua carta aos Romanos, Paulo fala que eu não me atrevo a falar nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de quê? A fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Isso é intencionalidade. Eu quero cortar um pouquinho o tanto de tempo que eu conto piada, para que eu possa contar um pouquinho a respeito de coisas substanciais que possam transformar a vida daqueles que eu acho que são intransformáveis. É por isso que no versículo 21 do capítulo 15, ele diz, hão de vê-los aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. Sabe por quê, meus amados? Porque alguém decidiu falar. Alguém decidiu contar aquela velha história, a história de Jesus. Quando eu olho para aquele banquete final, o quadro que tem nas Sagradas Escrituras é de Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e 10. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas e clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro, porque alguém decidiu contar para eles. Eu me lembro do pastor Zimba, uma vez que conversando com ele, perguntei, Zimba, o que é que vai fazer diferença na sua vida? Como é que você gostaria de ser conhecido? Ele olhou para mim e falou assim, irmão Barbosa, eu não quero descansar até eu ver Moçambique de cabeça para baixo com o Evangelho.
É assim que nós fomos chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia. Aqueles que estão virando o mundo de cabeça para baixo, chegou até nós. E é isso aí, é eu e você fomos chamados para virar o mundo de cabeça para baixo. Meus amados, eles estão dizendo por aí afora que nós somos quase 25% de evangélicos no nosso país. E a minha pergunta é, onde estão eles? Que diferença esse número tem feito neste país tão assolado por corrupção, miséria, injustiça e crime, insegurança, desemprego. Onde estão os 25%? Meu amado, minha amada, nós temos que parar de sermos sal do sal e luz da luz. Eu e você fomos chamados para ser luz das trevas, e nós temos que nos envolver nas trevas para mostrarmos a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados para ser sal da terra, luz do mundo. É Cristo em vós, a esperança da glória. Só vai existir esperança para Brasília quando eu e você começarmos a contar a respeito dessa esperança que só pode ser encontrada em Jesus e em ninguém mais. Quando você sair daqui agora à noite, saia com um propósito firme. Essa semana eu vou contar para alguém. Eu não quero terminar a quarta-feira sem ter conversado com alguém dessa esperança que existe no meu coração. Seja intencional, planeje, confie em Deus, saia para a batalha, abra a sua boca, proclame o Evangelho, porque lá naquele dia do banquete, alguém vai falar para você, obrigado por ter me contado, obrigado por ter me trazido. Eu fui os confins da terra um dia, até que em julho de 1974, Jesus saiu e me achou e me trouxe de volta. Ele deixou as 99 lá para me achar. E cada um de nós que fomos achados, Jesus deixou as 99 para trás, só para achar a mim e a você. Meu querido, minha querida, a pergunta é, se não eu, quem? Se não agora, quando? Vamos orar. Que a nossa vida, a nossa palavra, o nosso esforço e os nossos desejos sejam pautados pelos desejos, pela vida, pela intencionalidade do teu reino. Que o teu reino venha sobre nós. E que a tua vontade seja feita na terra, assim como ela é feita no céu. Dá-nos o peso, dá-nos o desejo, incomoda o nosso coração, ó Deus, por aqueles que devem ser salvos e que ainda não foram encontrados. Abre a nossa boca, usa os nossos joelhos, as nossas mãos, os nossos pés, para irmos e proclamarmos às nações que só o Senhor é Deus e que não há outro. Clamamos e imploramos isto ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém.